Enquanto esse aqui é trabalhado para dificultar a passagem dos elétrons, esse aqui oferece uma resistência para os elétrons se comparar com os materiais caros. O que eu estou falando? O cobre, a prata, o ouro, todo material ferroso, ele vai conduzir eletricidade, não com a mesma facilidade dos que eu te falei agora, cobre, ouro e prata. Mas ele vai conduzir. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu ligar um fio nessa ponta e ligar um fio nessa ponta, por esse material aqui não causar resistência aos elétrons, o que vai acontecer? O que aconteceu na casa do cliente, tá? Ele montou uma resistência bonitinha, conectou no chuveiro dele que era plástico, bonitinho, tudo desligado, tudo como manda a norma. E aí, depois que ele fez toda a ligação, ele não fez um teste de bancada, ele desconhece a capacidade de transmissão de energia elétrica dos metais, tá? Ele não pesquisou. Tudo que ele fez é metal aqui, isso aqui é metal, então vou fazer que vai dar certo. Então ele fez tudo bonitinho. Quando ele ligou, simplesmente torrou o chuveiro. E esse material é tão resistente ao ponto dele... Ele nem sequer acendeu, ficou incandescente, tá? Fechou um curto. Só que ele fechou um curto e não abriu o disjuntor, não abriu a proteção do circuito. Então queimou o chuveiro dele e também queimou, torrou, tá? O circuito elétrico que vinha exclusivo para o chuveiro. Isso é fato, né? O disjuntor não abriu, tá? O disjuntor protege o circuito, ele não abriu, ele torrou, ficou com a capa grudada, né, no conduíte e um grudado no outro. 2 dias depois ele me chama. Olha só, né, o que é a falta de informação. A resistência mais a mão de obra, por ser uma pessoa conhecida, eu estava cobrando R$100. Normalmente eu cobro 150, 160 para fazer essa troca com resistência. Agora a pessoa perdeu o chuveiro, que acho que é R$140, o modelo do chuveiro dele. Perdeu, acabou, já era. Não tem nem como emendar uma resistência aqui dentro ou colocar uma original mais, porque fundiu o metal, tá? O arame, nos polos de encaixe. Fundiu, fechou um curto e fundiu. Ele perdeu o chuveiro, R$140. Vou falar valores aí que eu tenho noção mais ou menos. A distância do circuito dele com fio 6 milímetros quadrado era de 6 metros, ou seja, torrou esse circuito, tá? Ele vai ter que comprar fios e cabos e agora ele tem que pagar para, inclusive o disjuntor, tá? Já que o disjuntor não desarmou, possivelmente o disjuntor já tem problema, estava travado já, ou foi mal dimensionado. Então ele vai ter que comprar agora fios, disjuntores, chuveiro e pagar, além de tudo isso, a mão de obra. Ele me chamou para fazer um orçamento. Eu fui lá fazer um orçamento para ele. Ele até brincou comigo. Você já ouviu falar que se conselho fosse bom não dava, vendia? Eu até falei para ele, eu falei, cara, como você falou que ia fazer, eu nunca vi ninguém fazer resistência, tá? Se você quer fazer um experimento, vou experimentar, vou ver o que acontece, você ia ver que é fechar curto. Ao ligar um fio aqui, ligar um fio aqui, tá bom? Ia fechar curto o circuito. Porque esse material aqui não é um material trabalhado para resistência. Mas aí eu também não discuto. Então eu fiz um orçamento para ele. O que era para custar, tá bom? 100, 110, R$150, que seria a mão de obra da resistência com a troca, agora vai ficar R$2.000. Eu peço a todos os participantes do canal não se aventurar com a eletricidade, principalmente se você não conhece a eletricidade. Tem gente que conhece e acaba sofrendo choques elétricos e causando curtos na instalação, pondo fogo na instalação elétrica. Então não se aventure,
Contrate uma pessoa qualificada, verifique se vale a pena aquela economia, porque muitas vezes o que o próprio cliente falou, né? O barato, nesse caso, saiu caro. E muito caro, né? Só para retirar a fiação que estava no conduíte lá, foi quase 6 horas de trabalho para retirar a fiação que passava no conduíte. Porque não passava ali só o circuito da energia do chuveiro, né? Passava ali outros circuitos que foram perdidos e por isso que ficou mais cara, né? Um pouquinho mais cara. Caso você precise de algum produto que você está vendo aqui, é só mandar um e-mail para o e-mail eletricotandobydavisilva@gmail.com. Eu te passo o preço, te passo o valor do frete para a sua região. Se você concordar, eu envio pessoalmente para você. Ah, Davi, eu não preciso de nada que tem aí. Beleza, então faça uma doação para o canal, porque ao doar R$2 com Valeu Demais, você vai estar nos ajudando com a melhoria do canal. Visitem também os nossos canais de stand-up. Além dos da elétrica que tem, que é muito conhecido, temos o de stand-up. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.